Vamos continuar adorando o Senhor, pedindo a Ele a graça, a misericórdia, a revelação diretamente do céu para nossas vidas. Essa palavra, essa música diz quanto Ele é santo, santo, santo. Deus é perfeito, mas Deus também é bom. E Deus quer derramar da bondade dEle sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar com a mente aberta, com o coração aberto, para receber tudo aquilo que vem do céu para os nossos corações. Eu já recebi a minha porção e eu vou passar para vocês aquilo que Deus trata comigo e aquilo que eles vão tratar particularmente com vocês. Chegou a hora. Que vocês possam estar abertos para isso. E um coração humilde, recebendo as advertências, recebendo o cuidado dEle, porque Ele cuida de todos nós. Isso é a bondade dEle sobre nós. Se chegamos aqui, se estamos aqui, é a bondade dEle sobre nós. Que nós possamos acessar os mistérios dEle. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa passagem? Hoje eu vou falar uma palavra também muito forte, muito comum entre os pecados. Muitas vezes nós estamos dentro dessa realidade tendo que vencer a força dos desejos sexuais, a força da sensualidade, a força da sexualidade. Que nós possamos, meu Deus, buscar forças em Ti, para que não caiamos em situações de destruição para a nossa vida. Abra o seu coração. As muitas gerações rendidas em louvor cantem ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer cantem ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, e santo, toda a criação, e santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Agora é contigo, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Derrama da Tua misericórdia, apesar de nós, nós precisamos de Ti.
Obrigada por não desistir de nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Obrigada, Senhor. Bom dia a todos. Que bom ver vocês aqui mais uma vez. Pode sentar no seu lugar. Muito obrigada, Ministério do Louvor. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada por trazer a presença, atrair a presença para esse lugar. Vocês fizeram, como diz a nossa pastora, o papel de vocês. Nós queremos falar hoje sobre um tema muito, mas muito importante. Acredito que de todos os temas, talvez seja o que mais a gente observe, que precisamos de liberdade interior. Nossa, se tiver homem lá fora, chama para cá. Vamos, é uma mensagem, não que as mulheres não caiam em tentações de desejo sexual, não é sobre isso, mas os homens são muito atacados. Os homens são muito atacados porque quando eles caem, uma família cai. Então, se tem homem aí fora, chama, vamos lá, que vai falar hoje sobre Sansão, sobre sexualidade. Muitas vezes as pessoas estão pensando que sexualidade está tão somente relacionado à parte física. Sexualidade está relacionada à parte espiritual também. Existe um espírito chamado espírito da sensualidade. E ele, por muitas vezes, é quem destrói esse homem, essa mulher, essa família. Todos vocês conhecem a história de Sansão. Um homem que tinha uma força extraordinária. Quando vocês forem ler, depois a gente vai fazer um grupo, a gente vai criar um texto reflexivo sobre os temas do SOSO. Vamos criar um WhatsApp e eu vou jogar essas informações que a gente trata aqui nesse WhatsApp. Porque é importante que vocês, aqui é meio que um culto de estudo, é um culto reflexivo. E aí nós estamos programando para que na terça-feira, né, quando a gente começar a criar esse grupo, caia isso no WhatsApp de vocês, para que vocês possam continuar refletindo sobre esse tema da semana, né? Então, Sansão é um cara, uma força extraordinária. E não só do ponto de vista físico, mas também espiritual. Ele tinha realmente habilidades, realmente não só físicas, mas espirituais, porque o Espírito do Senhor se apossava dele, se apossou dele. Então, a história de Sansão, quando vocês forem ler, né, que era isso que eu estava dizendo a vocês, quando vocês forem ler sobre ele, você vai ver o quanto ele tinha força. O cara destruía uma coisa empurrando. Era uma força extraordinária. E você diz assim, nossa, o cara usado por Deus desde que nasceu. Cara, totalmente também espiritual. Mas Sansão tinha força física, tinha força espiritual, mas tinha uma debilidade emocional muito grande. Um cara que nasceu já para libertar um povo, ele já nasceu determinado para isso. Um juiz de Israel, mas o fim dele não foi da melhor forma possível, embora ele tenha cumprido o propósito dele, que é algo que eu já chamo a atenção. Deus tem compromisso com o povo. O povo dele é o compromisso de Deus. Por isso que quando eu orei aqui, Deus, apesar de nós, apesar de mim, me use. Porque eu tenho as minhas imperfeições, você tem as suas imperfeições. Mas apesar de nós, Deus nos usa para alcançar pessoas e reconectar essas pessoas ao Pai. Porque a ideia é reconectar as pessoas ao Pai. Foi isso que Jesus veio fazer. Reconectar pessoas ao Pai. Então, apesar de nós, Deus vai nos usar. E Ele usou Sansão, mesmo diante de uma situação tão drástica como nós vamos conversar a partir de agora. O exemplo de Sansão é um exemplo dos perigos de não acompanhar os princípios divinos e ceder aos desejos carnais. Vamos lá, Juízes 13, nós vamos ver várias passagens, começando por Juízes 13, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova.
E por isso o Senhor os entregou nas mãos de um povo chamado de filisteus. Durante quanto tempo, gente? 40 anos. Então, compõe a história. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. A mãe de Sansão era estéril. Veja que já tinha milagre na vida de Sansão desde o princípio. Ela era estéril, a Bíblia está dizendo. Mas Deus tem compromisso com quem? Com o povo dele. E toda vez, você vai ver isso em vários momentos, toda vez que o povo de Deus é opresso, ele levanta um libertador. Quem quiser que aperte o povo de Deus, que ele vai levantar libertadores. E nós estamos aqui, nós somos os libertadores. Nós somos, eu, você, pastora Jussiara, não é só ela. Todos nós somos libertadores. Nós estamos aqui, nos ferramentando, para amanhã estarmos lá, libertando pessoas. Gente, sabe qual é o local mais importante para estarmos amanhã? Não é dentro da igreja, é lá, para libertar. Amém? Então, voltando aqui, ele era estéril. Ela era estéril, não tinha filhos. E aí o anjo disse, é um anjo. Disse ela, mas engravidou. Você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Eles já viam com um decreto, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será o quê? Nazireu. Ele já foi separado, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa era a missão de Sansão. Ele já vinha com um decreto pronto, juiz, nazireu, e com uma mensagem, com uma missão, libertar o povo de Deus dos filisteus. E assim como Sansão, se coloque no lugar de Sansão, tá, gente? Se coloque durante essa mensagem, e se eu fosse Sansão, como eu me comportaria? O cara já foi consagrado, e Deus dotou ele de forças, como a gente falou no início, sobrenaturais. Mas essa força sobrenatural dele estava ligada a um processo chamado de consagração. Então, você tem força espiritual se você tiver consagrado. Não dê legalidade, porque senão você perde a força. É a história do cativeiro, eu vou falar sobre isso com o pessoal hoje à tarde, o cativeiro espiritual. Se alguém está preso em uma cadeia, é porque aquele preso deu motivo, ele deu legalidade. Imagina um preso, ele está preso, ele não está preso aleatoriamente, porque ele deu legalidade. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós estamos presos nos nossos cativeiros, porque damos legalidade. Amém, gente? Vamos agora para Juízes 14, 1, 3. Vocês viram aí o início da história de Sansão. 14, 1, 3. Aí vamos ver a imoralidade sexual e as suas consequências. Sansão desceu a Tímina e viu, diga comigo, viu ali uma mulher do povo filisteu. Gente, ele viu uma mulher do povo que ele veio libertar o povo de Deus. Olha que confusão, e a gente faz as mesmas coisas. Quantas vezes a pastora bate, não faça, não faça e não faça. Porque a palavra, e a gente vai e faz. Por que a gente faz isso? São as nossas forças internas que estão nos dominando. As nossas forças internas que estão nos dominando e a gente acaba fazendo. Ele viu uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigo essa mulher para ser minha esposa? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo?
Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa, Sansão. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Gente, Sansão não podia se relacionar com aquelas mulheres. Ele não podia se relacionar com mulher que não professasse a mesma fé dele. Ali era uma mulher do povo que ele veio para combater. Isso ia dar certo, gente. Isso não ia dar certo. E quantas vezes seu pai e sua mãe lhe alertam? Aqui tem 2 alertas. Um alerta para o pai e um alerta para o filho. Filhos, ouçam os seus pais. Eu creio que Deus dá uma habilidade extra para os pais, para a mãe, para o pai, para que eles possam ter um discernimento, uma visão extra, além do que o filho vê. E quando um pai ou quando uma mãe alerta o filho humildemente para o bem dele, ele tem que ouvir. E o pai? Aí agora vem a mensagem para o pai: tenha coragem de interferir nos relacionamentos dos seus filhos antes que seja tarde demais. Sabe por que muitas vezes os pais não interferem? Porque não, deixa quieto. Senão eles vão ficar chateados e vai ser um problema aqui em casa. E depois esse menino vai para a rua e bebe e não sei o quê. E começa a ajeitar. Só que vai dando concessões. E vai dando concessões. O pai disse, não tem outra não. Não, ele diz, é aquela que eu quero. E acabou. Deu para entender, gente? Só abrindo um parênteses. Filhos, ouçam seus pais. E pais, se posicionem também nos relacionamentos dos seus filhos, antes que seja tarde demais. Não adianta lá na frente dizer, eu avisei. Não, interfira. Eu me lembro, esses dias até a pastora falou para a bispa, ela disse, Bianca namorava com um menino, e ela disse, acabe com esse menino. Não testificou no coração dela. E bem assim Bianca fez, acabou. Então, pais, se posicionem. Interfiram, porque vocês sabem, Deus deu a vocês uma visão que não deu a eles ainda, enquanto eles não são pai e mãe. Amém? Então, Sansão viu, aí entra a cobiça dos olhos, vencido pelos olhos. Ele desejou, se subjugou àquela cobiça dos olhos e foi rendido, dominado por aquele desejo imediato. Quantos homens e quantas mulheres não estão caindo nessa armadilha de desejar homens ou mulheres porque querem, porque viu, querem porque querem. Gente, eu não estou falando de uma pessoa que não deu certo na vida, não. Sansão deu certo na vida. Ele já nasceu a partir de um milagre, pastora Fran. Ele já nasceu de uma barriga de uma mulher que era considerada o quê? Estéril. Ele já nasceu consagrado, ele era nazireu, ele já tinha um destino muito bem estabelecido. Mas ele viu, desejou e fez. Normalmente quando a gente fala de Sansão, só lembra de Dalila, né? Vou falar para vocês quantas mulheres ele se envolveu. Gente, lá em Oséias 4:11 diz assim, a sensualidade, o vinho, o mosto, tira a inteligência. Tira a inteligência, a sensualidade tira a inteligência. É uma embriaguez da alma. A sensualidade é o vinho que embriaga a alma e remove a razão espiritual. A pessoa fica cega, tira a inteligência. Nossa, você fez, aconteceu isso, você não sabe o que aconteceu. Como é que ele foi capaz disso? A família dele é linda, a família dela é linda. Mas a sensualidade embriaga a alma dessa pessoa. E ela se rende àquela tentação, àquele imediatismo. É literalmente um comportamento suicida. Ela cega, fazendo com que o indivíduo escolha moralmente e espiritualmente
suicídio. Não pensa na mulher, não pensa nos filhos. Tem pessoas que ainda têm envolvimento em empresas, não pensa nas empresas, o que vai acontecer. Existem estudos que mostram que grandes executivos destruíram a sua empresa após o casamento, depois que se separaram. A pessoa fica insensível, totalmente insensível aos perigos e armadilhas. Parece que ela cega. Ela só quer desejar sexualmente, fazer o sexo com aquela pessoa, custe o que custar. Ela fica cheia de ações impensadas, loucas, precipitadas, não vê nenhuma consequência. E o espírito da sensualidade traz uma influência, um outro espírito, o espírito de morte. Quantas mortes não acontecem a partir de uma situação que aconteceu a partir de um desejo sexual? O marido chegou em casa, a mulher estava com um outro homem, ele matou ela. E matou ele, ou vice-versa. Quantos acidentes trágicos acontecem a partir de um envolvimento na área da sexualidade? Está dando para acompanhar, gente? A pessoa vê aquela pessoa ali, o outro, como um ídolo, ela é cega. Ela só olha aquela pessoa. E lembre, gente, que ídolo é tudo aquilo que substitui Deus. Então, se eu desejo esse órgão e faço coisas com esse tipo de equipamento que não era para fazer, eu estou tirando Deus da história e colocando outra pessoa, ou outra coisa. Tem tanta gente se relacionando com material. Deu para entender, gente? Isso sai direto aí nas redes sociais. Então, nós precisamos entender que a sensualidade é um espírito. Não olhem só para essa questão do desejo sexual como um ato físico, eu desejo, eu quero. Não. Isso vem acompanhando uma questão de comportamento humano, é isso que eu quero dizer para vocês. Isso vem acompanhado também de uma influência, de uma entidade demoníaca. Eu não tenho tempo, mas tem tantas histórias. Tem um livro, João, se você puder pegar para mim. Ai, Rose, me ajuda. Aquele sensualidade, aquele do amor, do Cote. Esse livro é alguma coisa do amor. Esqueci o nome dele. É do pastor Cote. A face oculta do amor. Perfeito, é esse mesmo. Ele fala muitas histórias sobre isso. Eu nem sei se tem muitas aí. Esse livro, eu acredito que deve ter uns 3 ou 4, né? Mas é um livro muito bom para quem tem interesse em estudar sobre isso. E nesse livro eu vou falar rápido, que o tempo está me engolindo. Ele fala de um homem, né? O pastor Cote foi fazer um aconselhamento com uma pessoa que estava num contexto de prostituição muito forte, um homem. Mas o pastor Cote diz assim, cara, como é? Normalmente a pessoa que está na prostituição ela é bonita, né? E ele coloca no livro lá que ele chamou a atenção, mas por quê, né? Como é que você pode ter tantos clientes assim? E aí ele fala, obrigada, Rosa. E aí ele disse, não sou eu, é ela. O espírito da pombagira. É ela que traz para mim todos os meus clientes. Então, gente, quando a gente fala isso, tem nesse livro aqui. A face oculta do amor, desmascarando o espírito da sensualidade, do pastor Cote. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês é que a sensualidade, ela vem acompanhada de uma entidade demoníaca. Muitas vezes é a própria pombagira. E nós precisamos estar atentos. Lá em Oséias 4:12, diz assim, o espírito da sensualidade os engana. Ou seja, ela engana as pessoas. Esse espírito engana as pessoas. A sensualidade não está só na questão sexual, ela está cegando muitos crentes. Assim como Sansão era crente igual eu e você. E ele foi cegado por esse espírito. Amém, gente? Estamos acompanhando a história? Vamos agora para Juízes 16. Começamos no 13, fomos para o 14,
Vamos por 16 agora. Juízes 16. Continua Sansão o tempo todo se rendendo à cobiça dos olhos. E como é que ele termina lá no final? Depois vocês vão ver essa história. Foi que os filisteus fizeram com ele, furaram o olho, né, pastora Silvaneide? Furou o olho, não via. Terminou a vida tateando, porque não enxergava. E tudo começou aonde? Com os olhos. Cuidado com que você... Às vezes, gente, o pecado ele não vem com coisas pequenas. Não abra concessões. Eu vou falar sobre isso. É de pouquinho. É de pouquinho. É de pouquinho. É numa mensagem, é num oi, é no isso, é num... E daqui a pouco, quando você vê, você já está dominado. Você já está cercado por esse sentimento e não consegue mais dominar. Juízes 16 diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, outra mulher. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com 2 batentes, e arrancou com tranca e tudo. Olha a força desse cara. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que ficou defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, aí pronto, isso foi com uma mulher, né? De novo abriu uma outra concessão. Aí vem ele agora com o versículo 4. Depois dessas coisas que aconteceu, que eu acabei de ler, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a Dalila, porque as pessoas quando vão lhe colocar em armadilha, eles tramam, tá, gente? Quando eles vão lhe destruir, eles tramam. Não é assim, tem uma trama, tem uma armadilha. E ele vai pegar, gente, preste atenção, nossa, isso aqui foi de Deus, que eu me lembrei agora. Entenda que o inimigo, ele vai no seu ponto forte. Ele vai no seu ponto forte. Sansão era consagrado, nazireu. E ele estava sendo destruído pela carne. Então, cuidado. Não, minha família está blindada, não acontece nada. É nesse lugar que você vai ser destruído. Não, minhas finanças estão maravilhosas, ninguém mexe em minhas finanças. É nesse lugar que você vai ser destruído. Não, meus filhos não estão melhor. É seus filhos que vão ser afetados. As pessoas pensam que o inimigo ele vai lá no meu ponto fraco é esse, Lorena. É no seu ponto fraco e no seu ponto forte, porque ele não tem brincadeira com isso não. Ele quer lhe matar, roubar e destruir. E aí continua. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. De onde vem essa força de Sansão? E como poderemos dominá-lo, porque ele quer lhe matar. Para que amarremos o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte, por favor, de onde vem a sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Dalila foi para Sansão. Sansão estava literalmente dominado já, porque ele era, lembra que eu falei para você lá de Oséias, ele fica embriagado na alma pela questão da sensualidade, da sexualidade, do desejo sexual. Então ele cai também na história de Dalila. Ele começa a ser envolvido emocionalmente por essa mulher e é justamente essa arma que ela vai usar. E bem assim acontece hoje, gente. Hoje o inimigo fica atraindo os crentes para essa área também. Porque se essa área você é afetado, é você, é sua família e todos aqueles que estão ao redor vai ser afetado. Porque, nossa, fulano de tal fez isso. Se você que é crente está fazendo isso, vocês estão entendendo, gente? Então, se você destrói um cara forte como Sansão, e eu não estou falando forte só na força, é muito estrago que acontece. Então, é uma arma poderosa que o inimigo usa. E está aí o tempo todo. Cuidado com rede social. Homem!
homens, que muitas vezes ficam à base do que vê. Homem é muito visual. Cuidado com rede social, seja corajoso e desligue ela, se isso pode lhe levar a cair. Falando homem, porque o homem é muito imagem no que se vê, mas isso pode acontecer com o homem e com a mulher. Dalila usou, gente, o inimigo vai usar pessoas, aqui a usada foi Dalila. Usou a sedução para saber de onde vinha a força de Sansão. E a força de Sansão vinha de Deus. Só que ela não sabia até então como ela fazia para acessar aquela força. Gente, o inimigo ele vai usar diversos caminhos. Diversos caminhos. Vai chegar para um e vai oferecer um negócio ilícito. Vai chegar para outro e vai oferecer uma mulher. Seja qual for o desejo da carne que você está sendo testado, que você está sendo provado, fique firme no Senhor. Porque Sansão se deixou dominar pelos sentimentos. Sansão se deixou dominar pelas emoções. Ele foi envolvido por esse espírito da sensualidade. E no final dele, ele fez o que ele deveria fazer lá no início. Evitaria tudo. Que foi clamar ao Senhor. Porque a gente viu que não é luta carnal, é luta espiritual, porque eu estou falando de um espírito. E eu combato com espírito. É na oração, é no clamor, é pedindo a Deus socorro. Me ajuda, Deus, eu estou desejando esse homem. Eu estou desejando essa mulher. Gente, você não sabe a luta que é estar aqui em cima e falar de santificação para mim. O primeiro a ser provado sou eu. Quando a pastora diz, você não sabe o preço que é passar para estar aqui em cima, é muito. Porque nós somos provados. Quando eu cheguei e comecei a orar aqui, eu digo, Senhor, me ajuda a viver essa mensagem que eu vou pregar todos os dias. Porque não adianta ser um dia só. Tem que ser todos os dias. Todos os dias eu dizendo não, 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 não. Para poder estar dentro da vontade de Deus. Eu não posso ignorar, gente, o juízo chega. E o juízo de Deus chegou para Sansão. O juízo chega e nós não podemos ignorar as consequências. As consequências vão chegar. Amém, gente? Por muitas vezes as pessoas acham que não chega porque não é imediato, mas um momento chega. Em Juízes 16, 15, continuando. Então, ela começou a consumir Sansão. Como você pode dizer que me ama? Já teve antes disso várias brincadeiras de Sansão, abrindo concessões, brincando. E aí ela chega para ele, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba, né? E não contou o segredo de sua grande força. Porque ele tentou enganar ela outras 3 vezes antes, né? Essa já seria a 4ª vez, dizendo de onde estava vindo a força, né? Então depois vocês podem ver essa história. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Foi aquilo que eu falei, gente. Importunando o pecado. Ele não vem, vou sair daqui e vou pecar. Ele vai batendo na porta. Batendo na porta. E aí você vai abrindo concessões. É de gota em gota. E a pessoa vai flertando, e vai flertando, e vai flertando, e vai flertando, e chega um momento que acontece. Quando você menos espera, você está dentro de um motel. Quando você menos espera, você está traindo sua esposa. Quando você menos espera, você está fazendo um negócio ilícito. Quando você menos espera, você está consumindo uma pequena droga, depois um pouquinho. Cadê o menino que deu o testemunho? Ele não começou de muito, ele começou de pouco. Daqui a pouco ele já estava traficando.
Amém, gente? Nós precisamos matar o mal pela raiz. A força dele estava relacionada à consagração. Só que aí vem uma coisa, ele brincou, fez enigmas com aquele povo, com aquelas mulheres. Só que Sansão não contava com uma coisa. Lembra que eu falei para vocês? Um dia a conta chega. O juízo de Deus um dia vai chegar. E no versículo 19, diz assim, Juízes 16, versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo, no caso da Lila, ela chamou um homem para cortar 7 tranças, porque ele já tinha dito das tranças, ele diz aqui no 17, por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu. Ele contou o segredo de onde vinha a força dele. Desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ou seja, Sansão contou o segredo, só que ele não imaginava que o juízo de Deus ia chegar. E no versículo 19 ele fala, continua aqui, fazendo dormir no seu colo Dalila, né? Ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Versículo 20, então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele achava que tinha continuado da mesma forma. Isso muitas vezes acontece. Deu certo uma, você traiu uma vez. Deu certo 2, você fez um ato corrupto uma vez. E as pessoas acham que não vai acontecer. Aí faz outra vez, trai de novo, machuca de novo, violenta de novo, faz tudo de novo. Só que ele não imaginava. Versículo 20, então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Sansão achava que seria igual às outras 3 vezes. Na 4ª, o juízo chegou. E as consequências desse ato dele agora ia começar a acontecer. E ele começa literalmente uma história muito triste. Depois vocês leiam esses versículos aí, esse capítulo. Sansão, gente, era um gigante, mas um fraco emocionalmente. O pecado, gente, ele enfraquece as pessoas. Eu não estou falando de alguém, o Ministério do Louvor pode vir. Eu não estou falando de alguém para baixo, não. Eu estou falando de alguém para cima. Uma pessoa que já nasceu um sucesso. Mas embriagado pelo pecado, enfraquecido, adoecido, entristecido. E ele não imaginava que aconteceria o que aconteceu. É uma história longa, eu teria muita coisa para falar aqui para vocês. Sansão, ele realmente começa a ser zombado pelos filisteus, perdeu a visão. Literalmente zombado, virou o palhaço dos filisteus. Sem enxergar, sem direção. Bem assim são pessoas que estão no contexto de pecado, não sabem para onde ir. Estão mergulhados, embriagados na alma por esse pecado e não sabem para onde ir. Só que Sansão fez algo que está lá em Juízes 16, versículo 26. E ele, diante de todo aquele cenário de destruição que ele estava, ele ora a Deus. Sansão, que já não enxergava mais, disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus, daquele povo que Sansão tinha sido escolhido para destruir, hoje zombava dele. Ele virou o palhaço daquele povo. E eles estavam todos ali presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Ou seja, Sansão virou motivo de diversão.
E bem assim são aqueles que se rendem ao pecado da imoralidade sexual. Os inimigos ficam mangando de você. Não era você que dizia que era o crente, não era você que me chamava para assistir ao culto. E Sansão hoje passa a ser aquele que diverte os inimigos. E no versículo 28, Sansão fez o que eu e você devemos fazer em situações semelhantes. Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Gente, tem pessoas que estão em situações semelhantes à de Sansão. Deus não traria essa mensagem ao meu coração se essa não fosse uma realidade. Se esse não fosse uma força interna que nós, como crentes, temos que vencer todos os dias. Eu não sei o que você fez. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu erro. Eu não sei qual a sua situação. Mas assim como Sansão, hoje eu te faço o convite para que você possa se arrepender e clamar: Senhor, me ajuda a vencer esse desejo que eu tô, essa vontade que eu tô. Sansão é um exemplo que a Bíblia nos deixou para que eu possa vencer os meus pecados. Seja com outra pessoa. Se eu estiver mergulhado na pornografia, sai disso. Você está fazendo um pacto com o demônio, se relacionando com uma imagem, se masturbando. Isso não é para você. Uma entidade demoníaca está dominando você e você não sabe. Assim como Sansão, você vai morrer antes da hora. Deus vai cumprir o propósito através da sua vida, porque Deus vai levantar outros. Deus vai usar essas pessoas. Mas você vai morrer cedo. Sansão tinha muita história pela frente. Deus não nasceu, não colocou ele no mundo para que ele terminasse assim. O propósito foi cumprido, é bem verdade. Ele matou os filisteus, muito mais do que a vida dele toda, a palavra nos diz. Mas ele morreu cedo demais. Não seja como um Sansão, não morra cedo demais. Você tem um propósito lindo. Deus escolheu você. Deus escolheu você para libertar um povo lá fora. O povo está precisando da gente. O povo está clamando: oh, me ajuda. Me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso daquilo que tem dentro de vocês. Vocês têm algo que eu não tenho. Me ajuda. Mas se eu me render à minha própria carne, eu não só vou estar destruindo a mim mesma, mas eu estou deixando a esperança desse povo morrer lá fora. Vocês têm compromisso. Deus não lhe trouxe para você ficar tão somente dominado pelas suas emoções, matando a sua carne, os seus desejos. Deus lhe fez para trazer uma mensagem. E uma mensagem que vem atrelada à consagração. Uma mensagem que vem atrelada à consagração. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te entregou. Mas Lorena, está difícil, me ajuda.
Faça como Sansão fez. No último momento, ele diz: me ajuda, Pai. Eu te suplico. Sansão disse: eu te suplico. E assim Deus ouviu a oração dele e cumpriu o propósito de Sansão apesar dele. Então peça ajuda. Lorena, eu não quero mais nesse pecado. Esse pecado eu não quero mais sobre a minha vida. Isso não mais vai me parar. Amém. Busque ajuda. Peça ajuda. Pastora Fran, ore comigo. Fulano de Tal, ore comigo. Eu preciso de vocês. Eu não quero mais ficar mergulhado nessa destruição. Porque tem espírito que está lhe dominando. Pode ter pombagira lhe dominando e você não sabe. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, nos ajuda. Aqui estão os teus filhos. Está o teu povo, Pai. Como eu gosto de falar, é o teu povo, não é meu. Eles não são meus, eles são teus. E eles estão aqui, Pai, ouvindo essa mensagem que vem diretamente do teu coração para o coração dele. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Então você, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por uma situação dessa, com um desejo, com uma tentação que quer lhe consumir, peça a Deus misericórdia. Ele vai lhe ajudar. Ele deu forças a Sansão novamente, e Ele vai lhe ajudar a você sair disso. Repreenda. Tem espírito maligno, repreenda. Quando você tiver a tentação, repreenda. Não, não, eu não vou cair na tentação. Eu quero servir ao meu Senhor com a minha vida. Vá pro joelho, meu irmão. Clame a Deus, suplique ao Senhor, e Ele ouvirá. E todo esse povo ouvirá os testemunhos da tua misericórdia, Senhor, no nome de Jesus.